Meus amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, hoje, dia 20 de setembro de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, depois de um dia cansativo, eu aqui estou para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero que vocês me ajudem a divulgar o meu canal, a compartilhar os meus vídeos, dando like. Quem ainda não é inscrito, que se inscreva. Eu me chamo, para quem não me conhece, Levi Salles. Eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro, precisamente na cidade de Duque de Caxias. Queridos, eu quero ler na epístola de Paulo, o apóstolo da graça de Deus, no capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Cristo nos libertou para que sejamos, de fato, livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Paulo, ele foi escolhido para que fosse o propagador do evangelho da graça de Deus. Paulo não era um dos 12, pois os 12 foram separados para o evangelho da circuncisão, o evangelho pregado diretamente ao povo de Israel, que era o povo de Deus. E Paulo foi separado para pregar o evangelho da incircuncisão, para os estrangeiros, para os não-judeus, para os gentios. Paulo, ele anuncia o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto. É desse Cristo que Paulo fala, é desse Cristo que Paulo prega. É desse Cristo que Paulo diz que nós temos a mente dele. Temos o entendimento dado pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito. Temos a mente ativada. Queridos, liberdade nele. Nele quem? No Cristo ressuscitado. A liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Hoje, nós temos um presidente aqui no Brasil que ele fala muito em liberdade, que ele quer a liberdade do seu povo, pois ele percebe que há um grupo que tem os seus interesses e querem privar o povo brasileiro da sua liberdade. Então, para alcançar a liberdade, já foram feitas manifestações e revoluções. Quantas pessoas perderam a sua vida fazendo movimentos revolucionários no intuito de alcançar a liberdade. Guerras já foram travadas e muitos perderam suas vidas sem alcançar a liberdade. Mas a verdadeira liberdade plena e total só encontramos no Cristo ressuscitado. Por isso que o tema dessa mensagem é vida de escravidão é o que a religião tem feito com muitos. Esse é o tema desta mensagem. As pessoas não percebem, mas elas se tornaram prisioneiras de um sistema religioso. Eu estou muito à vontade para lhes dizer isso. Porque eu estive lá, eu vivi, eu convivi dentro desse sistema religioso quase 50 anos.
ocupando posição de destaque de líder, tendo acesso ao ensino da palavra dentro desses lugares. E pensava eu que era livre, que eu estava vivendo uma liberdade. Hoje, e quando eu digo hoje, eu falo de alguns anos para cá, quando eu rompi com esse sistema religioso, eu pude entender que liberdade é essa que o apóstolo Paulo ele estava ensinando, que ele estava dizendo. Pois eu era também praticante de obras, cumpria ritos, seguia liturgias de cultos, participava de cerimoniais, obedecia os preceitos dos homens, o tinha como meus pastores, me auto-intitulava ovelha, servo. E assim que muitos ainda continuam dentro desses lugares aprisionados, não vivendo como verdadeiros filhos de Deus. Somente os filhos de Deus que têm um entendimento é que são livres. Há muitos filhos aprisionados, presos dentro desses lugares, pois eles são filhos também, mas não vivem a verdadeira liberdade que o Pai dos Espíritos deu aos seus filhos. Por isso somos verdadeiramente livres, diz o apóstolo São Paulo. Paulo escrevendo a segunda epístola de Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não existe liberdade fora do Espírito de Deus. Irmãos, nós fomos chamados para a liberdade. Mas essa liberdade que nós temos no Cristo ressuscitado, nós não usamos ela para dar liberdade à carne, pois isto não é liberdade, isto sim é libertinagem, quando se dá liberdade à carne. Ao contrário, sirvamos uns aos outros mediante o amor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, Paulo diz: permanecei, pois, firme, e não nos deixamos submeter a jugo de escravidão. Uma vez liberto, não meter-vos de novo debaixo da escravidão, debaixo de jugo, pois verdadeiramente és livre. E essa liberdade, ela é em Cristo, no Cristo ressurreto, no Cristo ressuscitado. Nele reinamos e triunfamos, vivemos e andamos por fé. Em Cristo somos mais que vencedores, temos a sua mente, ele vive em nós, somos herdeiros e coparticipantes de todas as sortes de bênçãos, tomamos posse de todas as suas promessas. Isso sim é liberdade nele. Como eles dizem lá dentro desses lugares que eles são livres, que eles são libertos, que eles têm liberdade, como se lá dentro desses lugares eles se submetem a jugos, a servidão. Como são livres? Então eles dizem, mas não são, porque a prática não retrata essa liberdade dada, concedida aos filhos de Deus. Então nós, que temos essa liberdade nele, não conseguimos viver assim na religião. Porque a religião oprime, nós não somos mais religiosos. Porque a religião aprisiona, nos torna verdadeiros escravos, nos subjugam.
nos ata um fardo pesado, nos faz andar nos preceitos dos homens, a cumprir rudimentos, nos faz cumprir rituais, dogmas, a participar de cerimoniais, tudo dentro de suas liturgias. Eles lá nos faz seguir a autoridade espiritual dos homens e nos torna subserviente a eles. É isso que essas pessoas são. E eles pegam lá um versículo que diz assim: obedecei os vossos pastores em tudo. Então tudo quanto eles dizem, tudo quanto eles falam, tudo quanto eles aspam, ensinam, os seus liderados obedecem, seguem e vivem na prática de todas essas coisas e ainda abrem as suas bocas para dizerem que são livres, quando na verdade não são livres, estão aprisionados. Eles cumprem ordens desses supostos líderes, ordens humilhantes, porque eles se humilham debaixo, de uma suposta autoridade desses que se intitulam pastores, apóstolos, seja lá o título que for. Essas pessoas atendem à vontade desses líderes de maneira submissa, se submetendo a eles. O que é isso, querido? Isso é uma vida de escravidão. Isso é liberdade. Quando você os tem como senhor da sua vida, quando você os tem como pastor, quando você segue tudo aquilo que eles mandam você fazer, isso é liberdade? Ou é servidão? Ou é submissão? Então é isto que a religião tem feito com muitos. São verdadeiros religiosos. Eles não conseguem adorar o Pai em espírito e em verdade. Precisam da materialização da fé. Precisam de ritos. Precisam de liturgias. Precisam de cerimoniais para que possam adorar. Quando Deus é espírito e todas essas coisas foram dadas ao povo de Israel por meio da lei, para que eles vivessem na prática das obras, como eles viveram, e mesmo assim tropeçavam, não conseguiam cumprir, foi necessário que o próprio Deus se fizesse carne, nascido de mulher, viesse para cumprir a lei e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje, ainda eles seguem o Cristo Nazareno, praticando tudo aquilo que ele fez, esquecendo eles que se o Cristo Nazareno fez tudo aquilo, ele fez porque ele veio cumprir e salvar as ovelhas perdidas de Israel. Querido, mas para se livrar dessas coisas, o véu precisa ser tirado. A mente iluminada, os olhos espirituais abertos, ter mente de Cristo, ser espiritual e não ser mais carnal, se alimentar de alimentos sólidos, compreender as verdades de Deus e submetê-las a elas na prática de dia a dia, a cada dia, para que possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Ele é justiça, ele é paz, ele é alegria. O governo dele, por ser único, é soberano. Deus é soberano. A vontade de Deus, ela se expressa na vida daqueles que são livres, daqueles que têm a mente de Cristo, daqueles que são espirituais. É a vontade de Deus que prevalece na vida daqueles que verdadeiramente são livres.
Então, queridos, deixa de viver essa vida de escravidão que a religião tem feito com você. Se liberta disso o mais rápido possível. Abandona esses lugares. Você não é judeu. Você nasceu depois da cruz. É o Cristo ressuscitado, é o Cristo ressurreto. É Ele que habita no seu espírito. É Ele que testifica que tu é filho dele. E como filho, viva a liberdade plena que Ele te deu. Isso é por fé. Isso é por fé. É tomando posse, é avançando, é crescendo, é entendendo todas essas coisas debaixo da liderança do Espírito Santo de Deus. Então, essa vida de escravidão, ela é terrível. E é isto que a religião tem feito com muitos. A religião fez isso quando a gente lá estava. Eles não entendem qual é a diferença de liberdade para libertinagem. Nós, da graça de Deus, somos livres. Vivemos a liberdade plena. Não vivemos em libertinagem, porque não damos lugar à carne. Nós somos espirituais, temos a mente dele. Somos já justificados. Não há nenhuma condenação para nós, porque nós estamos nele. Já nascemos sem condenação. Não precisamos ficar buscando autojustiça, como lá dentro desses lugares as pessoas fazem. Ah, estou fazendo a obra de Deus. Eu estou agradando a Deus. Ou estou buscando a cada vez mais a minha salvação. Irmão, ore por mim para que eu não perca a minha salvação. É assim que eles vivem dentro desses lugares. Isso é opressão, oprimidos, subjugados por esses enganos, por essas mentiras, por esses ensinos que lá dentro desses lugares eles passam para essas pessoas que lá estão. Mentira, sabe por quê? Engano, sabe por quê? Porque tudo isto já aconteceu. O Nazareno veio para cumprir todas essas coisas e nós não devemos viver na prática dessas coisas. Porque isto nunca foi para nós. Isto foi para o povo de Deus, para os judeus, exclusivamente para eles. Eu vim para os meus. Foi assim que o Nazareno disse. Você é judeu? Você nasceu antes da cruz? Não, claro que não, lógico que não. Então, deixe o mais rápido possível, o mais rápido que você puder, abandone esses lugares. Eu nunca mais voltei a esses lugares. Às vezes me convidam, mas eu não vou, eu não me sinto bem dentro desses lugares, dentro dessas sinagogas. E não sinto nenhuma falta. Eu adoro o Pai 24 horas por dia. Onde eu estou, eu penso nele. Eu vivo constantemente agradecendo. A minha oração é de gratidão ao Pai. Meu irmão, por exemplo, hoje, ele passou mal, ele se internou. A minha irmã mandou escrito para mim, ora pelo nosso irmão. Mas eu não faço aquela oração dos religiosos. Aquela oração que os religiosos fazem, como se mandassem Deus, como se dissesse para Deus, faça isso. E eles concluem essas orações dizendo em nome de Jesus. Eu preguei a última mensagem, que não devemos orar, mas em nome de Jesus. Então o que você faz? Quando eu recebi essa mensagem da minha irmã, eu comecei a agradecer a vida, pela vida do meu irmão, que está internado ali no Hospital Moacir do Carmo. Em gratidão a Deus, dizendo para Deus,
É a sua vontade que tem que ser feita, não a minha, mas a dele. Eu disse para Deus, cada um de nós, ó Deus, tem um tempo de vida aqui. Eu não sei qual é o tempo de vida do meu irmão, mas tu sabes, Senhor. E se chegou a hora, é a tua vontade que deve ser feita. E se não chegou, ele será restabelecido e voltará para a sua residência. Essa é a oração daqueles que têm o entendimento da graça de Deus. Oração de gratidão. Eu acordo agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida das minhas filhas, pela vida dos meus netos, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos e até de inimigos, se é que eu tenho. Eu faço isso diariamente. Eu procuro não esquecer. Agradeço a Deus por ele me proteger e guardar, por ele me livrar das balas perdidas, do homem violento, do homem sanguinário, por me livrar de tudo. É a vontade de Deus que se deve prevalecer. Essa é a oração que devemos fazer. Oração de gratidão, de reconhecimento, que é a vontade do Pai, que é a vontade de Deus. Sim, essa é a vontade que deve prevalecer. E não a minha, nem a tua, nem a nossa vontade. Deus é onisciente, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele já preparou o melhor para os seus filhos. É questão de fé, tome posse e viva. Querido, fica aí esta palavra. Vida de escravidão é o que a religião tem feito por muitos. Mas a liberdade plena, essa já nos foi dada pelo Cristo ressurreto, pelo Cristo ressuscitado. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Graça e paz. Nós, da graça de Deus, amamos você. Eu te vejo no Espírito, não te vejo na carne.